Então, eu vim trazer com vocês assim. Às vezes eu quero falar tanta coisa e acabo me embaralhando. Então, não sei se vocês percebem que muitas vezes eu atropelo as palavras assim. Não é algo voluntário, é algo que assim, quer falar tanta coisa, quer passar tanta informação, porque a gente amanhece e o Senhor diz assim: fala isso, fala aquilo, e vai me dando uma enxurrada de assuntos para falar com vocês, para ensinar. Porque assim, uma coisa leva a outra. Esses dias eu estava falando sobre lei espiritual. Quem quer saber mais ou menos o que eu falo, é assim: a Bíblia nos ensina que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. O que é a graça? A graça é quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente cresce em graça diante do Pai, diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Porque a graça, ela te leva para perto do Pai, né? Ela te põe do ladinho dele, aconchegada assim nos braços do Pai. Quando eu tô com muito triste, porque assim, a vida de um cristão evangélico, ela não é uma vida de flores, mas também ela não é uma vida só de espinho, tá? Por isso nós permanecemos em Cristo, porque a gente vive a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu posso depositar minha fé em muitas coisas. Não é só cristão, evangélico, católico, enfim, pessoas religiosas que têm fé. Todo mundo tem fé. Tem pessoas que colocam a sua fé em diversas coisas. Tem pessoas que confia que vai alcançar depositando sua fé em um objeto, em um animal. Por exemplo, tem países aí que são países miseráveis que depositam sua fé em animais. Por exemplo, a África. A África, me perdoe aí os meus irmãos africanos, mas é um país que eles têm uma cultura religiosa muito voltada para fé, mas em fé em coisas infundadas. Por exemplo, um animal, ele não pode se manter sozinho, ele precisa de pessoas para cuidar dele, né? Outros até que não, né? Mas assim, tem pessoas que depositam sua fé em coisas que não é palpável. Nós depositamos a nossa fé no invisível, né? Naquilo que a gente não vê, mas a gente sente. Não tem como tu explicar o sobrenatural. Tu tem que viver, tu tem que mergulhar no sobrenatural para você entender muitas vezes o que se fala do natural, tá? No sobrenatural. Então, por exemplo, tem coisas que eu falo aqui que eu digo, que eu ensino como é que você vai fazer, mas para você fazer aquilo ali e ter uma autoridade naquilo que você está fazendo, você tem que ter uma legalidade. O que é uma legalidade? A legalidade é aquilo que te faz ter, como é que se diz? É uma lei, digamos, é uma permissão, um livre acesso para fazer aquilo e não ser, digamos, e não dar errado aquilo que você vai fazer, entendeu? Quando você não tem uma legalidade, quando você não tem um direito de fazer aquilo, legalidade é mais ou menos isso, um direito constituído, dado ou adquirido, tá? Você vê aí pastores que muitas vezes, tem pastores que testam a fé do povo dizendo assim: você quer ver como essa criança aqui vai expulsar esse demônio? Aí a criança vai lá e diz assim: sai em nome de Jesus, né? Com aquela vozinha e com aquele jeitinho, sai em nome de Jesus, e o demônio ele sai. Porque o direito, a autoridade que está sobre a vida do pastor, ele repassa para aquela criança. Ou seja, então a legalidade, ela é um direito dado, tá? Ou constituído, ou herdado, ou ela é um direito conquistado, tá? Então eu vou fazer aqui uns vídeos falando sobre autoridade, que é muito tremendo. Então, assim, para que você não faça as coisas, não meta os seus pés pelas mãos, tá? Não podemos comprar uma guerra, uma briga espiritual, no espiritual, se nós não somos espirituais, tá? Então, assim, eu falo de guerra porque eu vivi guerra na minha vida espiritual, vivi perseguição, vivi luta, batalhas espirituais. Então eu falo de batalha espiritual porque eu sei no que eu estou me envolvendo. E quando eu digo o sangue de Jesus, ele tem poder
É porque eu sei o poder que o sangue de Jesus ele representa e ele faz no mundo espiritual, né? Então, os seres do mundo espirituais, demônios, entidades, castas, encostos, legiões e por aí vai, eles reconhecem o nome de Jesus como autoridade no céu e na terra, como diz a palavra de Deus, que a autoridade seria dada a Cristo nos céus e na terra. Então, nós temos essa autoridade por conta do nome de Jesus. Quando Jesus diz que nós somos um com Ele e que o Pai é um com Ele também, então nós passamos a ter essa autoridade dada por Jesus, tá? Só que essa autoridade não vem... existe estágio de autoridade. Existe estágio de autoridade. Por exemplo, Cristo, ele é filho de Deus, assim diz a palavra de Deus, que ele é o Cristo de Deus, o sacerdote enviado dos céus para remissão dos pecados de toda a humanidade, né? Então, assim, toda autoridade que Cristo adquiriu através de oração, porque ele veio, seu ministério começou com 30 anos e terminou com 33 anos. Então, por exemplo, assim, toda a autoridade que ele conquistou, que ele já tinha uma autoridade dada dos céus, mas ele teve um período de infância, de adolescência, e a gente não sabe o que se aconteceu nesse período na vida de Cristo. Mas o ministério dele, quando ele começa a ter que mergulhar em oração, ou seja, ele não só fazia obra, ele também se separava para orar, ou seja, ele buscava a autoridade num patamar mais elevado. Ou seja, quanto mais a gente mergulha em Deus, quanto a gente mergulha em oração, em busca, em santificação, o nosso corpo físico, ele tende a morrer, tá? Quem é viciado em sexualidade, quem é viciado em prostituição, tende a amenizar aquele vício por conta que a nossa vida, como é que se diz, espiritual, ela fica mais em evidência, ou seja, o espiritual, ele sobressai a carne, tá? Então, assim, tudo isso que eu tô falando para vocês, ela é comprovado cientificamente também, tá? Então, muita gente acha... Eu tenho tanta coisa para falar aqui para vocês, amados, tanta coisa que o Senhor coloca no meu coração para falar, para explicar. Porque, assim, uma das coisas que a Bíblia fala é que o povo perece por não ter o conhecimento. Quando você faz... Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou gravar outro, mas não sai daí, porque eu tenho muita coisa para falar, beleza? Então, tchau, tchau, Deus abençoe, fique na paz. Curta, comenta e compartilha, tá? E se você não é meu seguidor, me segue para mais vídeos como esse. Tchau, tchau.